O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que a justiça emitiu uma ordem de captura contra 3 ex-deputadas da oposição no início da semana. O mandato das parlamentares terminou em janeiro de 2021 e ambas se exilaram na Espanha e nos Estados Unidos. As ex-parlamentares são Dinorá Figueira, Marianela Fernandes e Auristela Vasques. Disse Saab: nós as processamos e solicitamos os respectivos mandados de prisão. O regime do ditador Nicolás Maduro conseguiu retomar o controle do poder legislativo em dezembro do ano passado, depois de eleições consideradas suspeitas. A partir daquele mês, a oposição, liderada por Juan Guaidó, passou a ser perseguida. Você, Mota? Eu acho que isso tem muito a ver com a discussão que estava acontecendo aí, que eu tive até vontade de participar, mas estava sendo brilhantemente conduzida aí pelo Kobayashi. Acho que uma coisa é visões do mundo, ideologias, né? Ideologias ou conjunto de ideias, né? Uma forma de você enxergar a realidade, né? Tem gente, por exemplo, que privilegia o coletivo. Existe uma visão que privilegia o coletivo. É uma visão que predomina, por exemplo, no Oriente. O indivíduo é menos importante do que a coletividade. Então, em determinadas situações, se você tiver que sacrificar os direitos e as liberdades individuais em nome do coletivo, que seja. No Ocidente, se privilegia o indivíduo, né? Os direitos humanos, na maioria deles, são direitos individuais, né? Direito à liberdade, direito à propriedade, direito à vida. Uma coisa, meus amigos, é esse debate. Um debate intelectualmente honesto, se a gente pode dizer. Outra coisa é um debate que só vale quando o lado ao qual você pertence está no poder, né? Quando você sai do poder, toda essa honestidade intelectual vai embora. Então, na verdade, ideias, ideologias, defesas de posições, discursos bonitos como os que a gente escuta aí toda hora, eles se tornam uma farsa, uma mera desculpa para se chegar ao poder. E uma vez que você chega ao poder, aqueles discursos bonitos que você fazia em nome da liberdade, em nome da igualdade, aquilo tudo vira palavra morta. Infelizmente, a história da humanidade mostra inúmeras vezes em que isso aconteceu, né? Eu acho que é uma frase do Reagan, se eu não me engano, que cada nova geração precisa descobrir por si mesma o valor da liberdade. E aí está a importância do ensino e da educação. Cada geração de nossas crianças e adolescentes, eles precisam aprender. Eles precisam entender o que aconteceu no passado. Eles precisam aprender a reconhecer palavras vazias, promessas falsas, né? Discursos que não levam a lugar nenhum. E é reconhecendo isso que eles vão conseguir exercer os seus direitos políticos para privilegiar lideranças que são legítimas, que são positivas, que são construtivas. E é papel dessas lideranças, às vezes, dizer: isso aqui não é possível, por esse caminho a gente não pode ir. Eu sei que todos nós gostaríamos de ter todas essas coisas lindas e maravilhosas, mas não há dinheiro para se pagar por elas, né? É papel dessas lideranças, em momentos como esse que a gente está vivendo, dizer o seguinte: você acha que essa pessoa cometeu um crime abominável, ou a lei determina, né, a lei diz que essa pessoa cometeu um crime abominável, apesar disso, essa pessoa continua mantendo todos esses direitos aqui. Lembra daqueles direitos dos quais você falava quando você não estava no poder? Agora que você está no poder, é a sua vez de honrar aqueles direitos. E esses direitos, ninguém pode dizer que não conhece, porque eles estão escritos em inúmeros lugares. E aqui eu não vou entrar num debate que hoje é complicado, hoje está parcialmente interditado. Eu só vou dizer isso: eu nunca vi na minha vida de observador da segurança pública, você prender milhares de pessoas
incluindo homens e mulheres, adultos e crianças, no mesmo lugar. Se isso tivesse acontecido aqui no Rio de Janeiro, em qualquer outra cidade brasileira, numa operação de combate ao crime, eu tenho certeza que esse assunto já estaria hoje no Tribunal de Haia, nas Nações Unidas, no Comitê de Direitos Humanos da OEA. Então, meus amigos, o teste da intenção democrática, como eu já falei ontem aqui, é esse. É você defender para o seu adversário as mesmas liberdades que você defende para você. Avinato. Exatamente, o que o Mota falou é brilhante. As palavras vazias que levam ao poder, elas têm o condão de inserir a letra H entre o P e o O da palavra poder. Porque à medida que você deixa de lado tudo que você discursou, porque você não acreditava de nada daquilo, ou porque você dessignificou a palavra, você não tem valor nenhum. A sua preocupação com o outro não tem valor nenhum. E eu não sei, o que me espanta mais, Vitor, Kobayashi, Mota, se é o fato desse pedido ter sido escrito, ou se é o fato do Nicolás Maduro achar que as embaixadas dos Estados Unidos, que as autoridades norte-americanas e as autoridades espanholas vão ler esse tipo de pedido e vão acatar esse tipo de pedido. Mas vai espantar a minha inteligência, a minha existência, se as autoridades espanholas e estadunidenses acatarem um pedido de uma pessoa como é o Nicolás Maduro. E para concluir, uma convulsão social nunca vai acabar quando eu tenho dois polos extremizados. Quando um polo está no poder, o outro diz que é ditadura e este no poder diz que é democracia. Inverte o jogo, o outro que está no poder vai dizer que é democracia e o que perdeu vai dizer que agora é ditadura. A gente vai ficar nesse pêndulo de estupidez ao longo da história e não vai chegar a lugar nenhum. E a única solução é realmente essa. Eu estou fazendo para o outro o que eu espero que acontecesse comigo se o outro estivesse no poder. Se essa resposta for negativa, eu faço parte dessa multidão de estúpidos que embalam o pêndulo da estupidez e jogam para longe a democracia, que é um valor da civilização humana conquistado a duras penas. Kobayashi. Bom, estados ditatoriais governados por ditadores não gostam de oposição. Começam a minar direitos fundamentais. Começa com liberdade de expressão, depois com liberdade de imprensa, depois com uma liberdade de manifestação e vai minando as liberdades até chegar na liberdade física do ir e vir com uma prisão, por exemplo. Nós noticiamos e comentamos ontem aqui os casos que aconteceram na Nicarágua, que um governo ditador, para reagir a uma manifestação que pedia por democracia em um estado ditatorial, gerou mortes em 2018 e teve inclusive uma condenação pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por mais de 70 mortos, por mais de 600 feridos. Estados ditatoriais não gostam de oposição e eles fazem para punir diretamente o ofendido ali, para acabar com quem está levantando a sua voz, num primeiro momento. E num segundo momento, secundariamente, para deixar de exemplo para todos os outros que em algum momento pretenderem levantar uma voz contra um Estado ditatorial. Toda punição, todo cerceamento de defesa tem sempre uma natureza pedagógica em estados ditatoriais. Sabe aquela coisa de pendurar uma pessoa em praça pública? A guilhotina na praça pública? É assim que funciona, porque estados ditatoriais trabalham através de um instrumento muito poderoso que se chama medo. E aí vai colocando medo na população e isso é o mais puro exemplo que nós temos de terror no governo.